resgate. Deus que resgata o pecador. Com a sua misericórdia infinita, Deus nos resgata. Na outra semana, quarta semana, o Doda falou para nós sobre a busca da santidade, que não é algo impossível, não é fácil, mas não é impossível. O Senhor nos chama a buscar a santidade de vida. E na semana passada, celebrar e renovar as vitórias de Deus na nossa vida, porque Ele já fez muito por nós. Fez ou não? Fez. Então sempre é tempo de celebrar e renovar. E hoje o tema, cortar a ligação com o pecado. Vamos seguir o que Deus vai nos dizer hoje no livro de Josué, capítulo 5. O tema de hoje, cortar a ligação com o pecado. Capítulo 5, livro de Josué, na página 256 da Bíblia Ave Maria. Capítulo 5, versículo 1 da Bíblia, do livro de Josué, da página 256. Quando todos os reis dos amorreus ao ocidente do Jordão e todos os reis dos cananeus para as bandas do mar souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas até que passassem, seus corações desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem, depois do êxodo, não tinha sido circuncidada a multidão. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que mana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa a geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No versículo 1, quando todos os outros povos que habitavam a região viam o que Deus estava fazendo em favor do povo de Israel, eles perderam a coragem. Vem nos dizer hoje o Senhor com essa palavra: quando os nossos inimigos, quando as dificuldades, os problemas se deparam com o que Deus faz por nós, eles perdem a coragem. Nós precisamos levar isso para a nossa vida. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida de novo os israelitas. A circuncisão era realizada pelo povo hebreu, pelo povo judeu, por razões religiosas, porque lá no início da história do povo de Deus, no livro de Gênesis, Deus diz a Abraão, Deus faz uma aliança com ele, e Deus ordena: todo menino no 8º dia do seu nascimento deve ser circuncidado. A circuncisão, nós podemos dizer que é a cirurgia de fimose, que é feita hoje por razões, na maioria das vezes, de saúde ou higiene. Naquela época era feita por razões religiosas. E nessa aliança que Deus fez com o povo, estava a promessa de uma nação,
e de uma terra. Deus disse a Abraão: eu te darei uma multidão de descendentes, e eu te darei uma terra onde corre leite e mel. E essa promessa que Deus traz para nós atual hoje. Deus renova essa promessa. Quando o povo foi escravo no Egito, a palavra foi bem clara: os que saíram libertos e caminharam pelo deserto morreram pelo caminho. Então toda aquela geração que havia nascido não tinha passado pela circuncisão. Deus faz com que Josué, fazendo a circuncisão daquele povo, renove a aliança e tire deles o opróbrio. O que é o opróbrio? A desonra. E deu-se aquele lugar o nome de Gálgula, nome que existe até hoje, que quer dizer se foi, Deus levou. O que isso significa para nós hoje? Qual é a mensagem dessa palavra? Porque a circuncisão era feita na carne. Quando aconteceu o início da igreja, houve muita divisão nessa parte, porque alguns diziam para Paulo e Pedro: quem está se convertendo tem que ser circuncidado. E Paulo, depois de muita conversa e oração, Paulo disse a palavra que pôs o fim naquela discussão. Nós não precisamos abrir, eu só vou ler. Paulo diz: a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Por quê? A circuncisão da carne só tinha valor se aquela criança, quando crescesse, obedecesse às leis de Deus. Se ele se desviasse do caminho, a circuncisão não tinha valor algum, porque existia naquela ação da circuncisão na carne a ligação com a promessa de Deus, a fidelidade de Deus que espera a sua fidelidade. Quando Paulo diz: o que importa é a circuncisão do coração. E é isso que Deus Pai nos fala hoje. Mais do que o sinal na carne, é o sinal no coração. E o que impede essa circuncisão do coração? O pecado. Paulo também diz na carta aos Gálatas, também não precisa abrir: a circuncisão de nada vale, mas sim ser uma nova pessoa. E é esta a mensagem que Deus nos diz hoje. A circuncisão ou não na carne de nada vale, mas sim ser uma nova pessoa. Cortar a ligação com o pecado. E como é isso? Cortar a ligação com o pecado. O pecado, o maior pecado, dizia João Paulo II, o grande Papa, o maior pecado da humanidade hoje é dizer que nada mais é pecado, ele dizia. Porque o pecado é coisa do passado, porque hoje nada mais é pecado. Esse é o maior pecado da humanidade, ele falava. O pecado não é coisa do passado. Apesar de ser antigo, o Padre Francisco sempre diz que não tem nada de novo no pecado. Nós podemos cometer um pecado enorme e você chegar para o sacerdote e ele vai dizer: alguém já cometeu? Porque o pecado é muito antigo, é muito velho. Mas ele está mais na moda do que nunca. Nada mais é pecado, é o que é dito hoje para nós. Mas na verdade o pecado está sempre na moda. E é muito particular, muito pessoal. Cada um de nós sabe a dificuldade que é para se livrar daqueles pecados que nós carregamos sempre. Daqueles pecados, já digo, de estimação, que a gente comete e luta contra ele e comete de novo. Daqueles pecados graves, mortais, que nos afastam e nos tiram a honra, porque Deus tirou a desonra do povo e Deus quer tirar de nós essa desonra. O que é o pecado? Quando eu cometo algo contra Deus,
contra o meu irmão e contra mim mesma. É esse o pecado. E como cortar essa ligação? Eu vou dar um exemplo bem rápido. Quem de nós lembra ou já passou por isso? Quando cortava a luz lá na casa no Brasil, que a gente não pagava a conta. Aí, eu sempre dou exemplo de antigamente, né? Eu lembro que o padre Eduardo dizia assim, não é que eu vivi antigamente, não, eu vi na revista. Então é assim, não pagava a luz, cortava a energia. E para religar, o que tinha que fazer? Pagar a conta, exatamente. E daí ia o instalador na casa, mexia no poste. Hoje em dia não, né? Hoje desligou, ligou. É tudo mais rápido. Também, exatamente a forma da gente se desligar e ligar com o pecado hoje é muito mais rápido. Num botão do celular, num botão do computador, a gente já mantém uma ligação com o pecado muito grande. Principalmente quando a gente esconde as coisas. Porque o inimigo gosta das coisas escondidas. Ele não gosta das coisas às claras. Uma grande pista para nós sabermos se o que eu faço, estou fazendo, é um pecado que fere a Deus, ao irmão ou a mim, é se eu escondo. Porque não é uma coisa correta. E o pecado também nos leva ao afastamento do Pai. Nos leva ao afastamento, à frieza. E nós só conseguimos ter essa consciência do pecado com a força do Espírito Santo, pedindo a Jesus, pedindo ao Pai a força do Espírito. Porque não adianta alguém falar para mim, Clarete, você está pecando, você está errada, você não muda, se eu não tenho a consciência. Nós precisamos pedir a consciência do pecado ao Espírito Santo. Precisamos pedir o arrependimento. Quando bate aquele arrependimento forte, que você sabe que precisa buscar um sacerdote, buscar a confissão e se livrar daquilo, tirar a desonra de você, aí sim, existe o rompimento com o pecado. Enquanto outros dizem para nós, muda, rompe, a gente não faz. É preciso que saia do coração, da circuncisão do coração para fora. E não a circuncisão na carne, mas que não penetra o nosso coração. Fazer um exame de consciência, pedir ao Espírito Santo a consciência do pecado e um arrependimento profundo. Aí sim há o rompimento. E cada um sabe, como volto a dizer, qual é o pecado que mais tem nos atrapalhado. O que eu luto contra ele, o que eu faço e acho que não tem nada a ver, não faz mal. É necessário romper com o pecado. Porque Deus nos quer uma nova pessoa. Assim como o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, nós estamos prestes a concluir nossa caminhada, fazendo o último dia do cerco de Jericó. Vamos então nos preparar. Vamos então circuncidar o coração. Para que nós possamos não passar por essa vida carregando esse rótulo. Carregando um rótulo que alguém diz, aquela pessoa não tem jeito. Aquela pessoa é assim. Ah, o João, ele é assim. Não é o João, cadê o João? É o João compadre? Não é o Joãozinho. Ele é assim. Nós precisamos tirar esse rótulo de nós. E só com a nossa atitude. Então vamos pedir a Jesus misericordioso que nos ajude na circuncisão do coração. Vamos nos voltar para receber Jesus que chega. O nosso Rei que vem no nosso socorro. Vem, Senhor Jesus, que o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber.
Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar da multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se dão a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar na tua presença.